Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre a prova do Enem, falando mais especificamente da relação de acertos e notas que acontece na prova. Bom, se você já fez a prova do Enem e se você já caiu nesse vídeo aqui, é bem provável que você já saiba sobre a TRI, a teoria da resposta ao item. Pois então, essa teoria da resposta ao item faz com que números iguais de acertos ou números diferentes de acertos tenham notas diferentes. Como assim? Se eu acerto 30 questões, por exemplo, em uma prova, eu posso tirar, sei lá, 600 pontos e a outra pessoa pode acertar 28 e tirar 650. É só um exemplo. Então a gente vai dar uma olhada aqui na relação de acertos e notas da prova de 2019 em específico para a gente ter uma ideia de como a coisa funciona. Então eu fui procurando em vários vídeos no YouTube pessoas divulgando suas notas, divulgando o seu número de acertos e principalmente nos comentários desses vídeos outras pessoas falando relação de acertos e nota. Beleza? Então vamos lá. Só para deixar claro aqui, a edição de 2019, do Enem 2019, foi a edição que teve o menor percentual de ausentes da história. Então, isso merece ser destacado aqui. Vamos falar agora das notas. É o seguinte, a média nacional em cada área está aqui nessa tabela. Em linguagens foi 520, em humanas 508, em ciências da natureza, que normalmente é a média mais baixa, foi 477, matemática 523 e redação talvez tenha sido aí um dos maiores, se não o maior, a maior média aí dos últimos anos, 592,9, ok? Então aí estão as médias. Só que é interessante notar aqui as notas mínimas. Como assim? Bom, a redação teve gente que zerou, então a nota mínima foi 0. Só que em outras áreas, como ciências humanas, linguagens, natureza e matemática, a nota mínima foi acima dos 300 pontos. Isso é, uma pessoa que foi lá e fez a prova, são 45 questões. Então, se ela chutou tudo, a chance dela ter acertado algumas questões, 7, 8 questões no chute, é considerável. E por isso ela não zera. Eu acredito também que se a pessoa deixar a prova em branco, é possível também que ela não zere a prova por conta dessa teoria da resposta ao item, tá? Que dá uma distorção aí nas notas mínimas. E as notas máximas, que é a parte mais interessante aqui, está nessa tabela, as notas máximas. Redação, tem gente que tira 1000 pontos, certo? E aqui, olha só que interessante, as provas de linguagens humanas e ciências da natureza, ninguém tirou acima de 861 pontos ali. Por que isso? Bom, por causa da TRI, as provas elas valem uma determinada pontuação. É o seguinte, se você vai lá no Enem e gabarita a área de linguagens, as 45 questões de linguagens, você não vai tirar 1000, você não vai tirar nem 900, você vai tirar aí 801 pontos aproximadamente, de acordo aqui com o Enem 2019. Mesma coisa acontece em humanas e em natureza. Já em matemática, por alguma razão, a nota máxima geralmente, na verdade quase sempre, passa dos 950 pontos. Então, se você gabaritar a prova de matemática, você vai chegar muito perto do 1000. O que eu fiz então para a gente ver a relação de acertos e notas? Fiquei procurando nos vídeos do YouTube, nos comentários, e fiz uma tabela com um monte de gente que divulgou acertos e nota, só os acertos, só as notas, certo? Às vezes divulgou só de uma área ou só de outra, tá legal? E coloquei isso numa tabela. Aqui nesse gráfico você percebe que na área de linguagens existe uma relação entre acertos e nota. Como assim? Cada pontinho é uma pessoa que eu vi nos comentários do YouTube, tá legal? E cada pontinho, quanto mais à direita do gráfico, maior é o número de acertos. E quanto mais para cima do gráfico, maior a pontuação. Então você percebe que há uma tendência crescente aí, ou seja, mais acertos, mais nota. E aqui tem um negócio interessante, que é o coeficiente de correlação. Na estatística, que eu não vou entrar muito em detalhe, existe um coeficiente de correlação que mede a relação entre duas coisas. No caso aqui, o que a gente quer saber é a relação entre acertos e nota, tá legal? Esse coeficiente de correlação, no caso da área de linguagens, é de 0,90. O que quer dizer o seguinte, se o coeficiente fosse exatamente 1, seria uma reta perfeita, ou seja, todos aqueles pontinhos formariam uma reta perfeita, de modo que a nota estaria diretamente associada
a número de acertos. Só que não é exatamente o caso aqui. Você percebe que às vezes tem alunos que tiram nota maior acertando menos questões. Mas no geral, quanto mais você acerta, mais pontos você tem. A mesma coisa vale para linguagens. Tanto é que a correlação aqui é até maior. No caso foi 0,97. Tá? Lembrando que o valor máximo da correlação é 1. Ok? Então, humanas, existe uma associação bem direta ali entre número de acertos e nota. Natureza também não é muito diferente. E vale destacar o seguinte, em relação a números baixos de acertos, por exemplo, ali entre 10 e 15 acertos, a discrepância de pontuação é maior. Como assim? Se você pegar duas pessoas que acertaram 40 questões de ciências da natureza, a variação da pontuação dessas pessoas é pequena. Agora, se você pegar duas pessoas que acertaram, sei lá, 11 questões em ciências da natureza, a variação na pontuação pode ser grande, tudo bem? Porque 11 questões você pode acertar de maneira muito coerente, e aí você tira uma nota boa, ou você pode acertar, inclusive, 11 questões chutando tudo, e daí você tira uma nota não tão boa assim. O coeficiente aqui de correlação, no caso, foi 0,95, e em matemática também você percebe que há uma tendência, ou seja, mais acertos, mais nota para a pessoa. E o coeficiente aí foi 0,96. Bom, outra coisa que eu queria mostrar aqui, antes da gente ir de fato para a relação, para a tabela de acertos e notas, é o seguinte, que existe uma associação positiva entre o desempenho do aluno em duas áreas. Como assim? Nesse exemplo aí, cada pontinho é uma pessoa, quanto mais para a direita, maior a nota em linguagens, e quanto mais para cima o pontinho, maior a nota da pessoa em ciências da natureza. E você percebe aí que existe uma correlação. Como assim? Uma pessoa que vai bem numa área costuma ir bem na outra. Tanto é que você tem essa tendência aí em amarelo crescente. E nesse exemplo aqui, existe o coeficiente de correlação, que no caso é 0,69. O que acontece? Esse coeficiente de correlação, ele indica se a associação entre duas variáveis, no caso nota em linguagens e nota em natureza, é alta, média ou baixa. Geralmente, um R acima de 0,7 indica uma correlação forte, entre 0,5 e 0,7 uma correlação moderada, e entre 0,3 e 0,5 indica uma correlação fraca. O que acontece? Eu fiz essa correlação entre duas áreas do conhecimento do Enem para os alunos, que responderam ali nos comentários do YouTube. E aqui está a correlação. Olha que interessante, você percebe que existem algumas correlações fortes, certo? Em verde, algumas correlações moderadas e uma correlação fraca que é justamente entre a área de linguagens e a área de redação. Você vai perceber que redação geralmente não tem uma correlação com as outras áreas. Como assim? Muitas vezes acontece de uma pessoa ir bem nas áreas, em geral, e ir mal na redação, ou o contrário, ir mal em tudo, mas tira um notão na redação. E outra coisa que dá para reparar aqui é que geralmente quem tira nota boa nas outras áreas vai bem em ciências humanas. Tanto é que as correlações são fortes entre humanas e natureza, humanas e linguagens, humanas e matemática, tá legal? Então parece que tem esse perfil o aluno do Enem. O aluno que vai muito bem, geralmente ele vai bem em ciências humanas. Vamos agora para a tabela, ou para as tabelas, da relação de acertos e notas da prova do Enem. Começando aqui com linguagens, que todo mundo reclamou que o TRI foi injusto, porque acertava muitas questões, mas tinha uma nota baixa. Isso já é característico, tá, da prova de linguagens. Geralmente é a prova que te dá menos pontos. Como assim? Se você acertar 30 questões em cada área do Enem, muito provavelmente a área de linguagens vai ser a área em que você tira a menor pontuação. Aqui está a primeira parte dessa tabela. Você percebe que tem muita gente que vai bem. Então você tem várias pessoas com 40 acertos, que foi o máximo que eu consegui achar, que tiram ali mais de 700 pontos. Se bem que você tem duas pessoas ali que acertaram 40 questões e nem chegaram aos 700. Então a TRI ela realmente não é muito benéfica em relação à prova de linguagens. Isso acontece muitas vezes porque a prova é considerada fácil, tá legal? Então as pessoas acertam muitas questões, mas não tem uma nota tão alta. Uma pessoa que acerta ali 35 questões no Enem 2019 tira ali 630, 650 pontos, tá? Não é uma nota tão grande assim. Vamos para a segunda parte da tabela, tá legal? Olha aí, tem muita gente que acertou 30, 32, 33 questões, então muita gente que tira aí essa quantidade de acertos na prova, tá legal? Acima de 30, isso não é tão raro de achar. Então 30 questões geralmente te dá uma nota acima dos 600, né?
às vezes não garante 600 pontos, mas no geral você tira ali 610, 620, beleza? Então, geralmente é isso que acontece na prova de linguagens. E aqui, a terceira parte dessa tabela, ainda em linguagens, você percebe o seguinte, que 25 questões, 28 questões, daí uns 570, 580 pontos, você não chega nos 600, tá? Dificilmente você chega nos 600. Para chegar em 600 em linguagens, geralmente o que você precisa é 30 questões ou mais. E ali mais para baixo você tem 18, 17, 15 questões, que aí te dão uma nota de 500, 520, que é justamente a média nacional, né? A média nacional foi 520. Ciências humanas. Muita gente reclamou também, porque esse ano, 2019, a área de ciências humanas deu menos pontos do que de costume. Veja, 40 questões a pessoa tira 720, 740 pontos, certo? Olhando ali mais para baixo, tem 35 questões que te dá uma nota de 670, 680. E isso é interessante, porque varia muito de ano para ano. Por exemplo, na edição de 2018, quem acertava 35 questões, muito provavelmente passava dos 700. Já aqui não. Aqui a pessoa tinha que acertar 37, 38 para chegar nos 700 pontos. Então, a TRI veio mais baixa na área de ciências humanas. Tá? A segunda parte da tabela aqui também tem muita gente que tira 30, 32, 33 questões. E daí a nota fica acima de 650, mas abaixo de 700. Né? Tanto é que abaixo de 31 questões você não chega nos 650, pelo menos aqui no Enem 2019. E a terceira e última parte dessa tabela, você tem aqui uma parte com menos acertos, e você percebe que a partir de 25, 26 questões, a pessoa chega nos 600 pontos, tá legal? 22 questões, 23 questões, ela chega nos 560, 570, mas não chega nos 600. Indo agora para a ciência da natureza, que também foi uma área em que a TRI caiu. Olha só, você tem um aluno ali que tirou 43 questões e ficou com 847 pontos, mas no geral você não tem gente acima de 800 pontos não. E olhando pela tabela, eu diria que para você chegar nos 700 pontos, você precisa acertar umas 32, 33 questões para conseguir aí os 700, certo? Antigamente tinha gente que acertava 28, 29 e chegava nos 700. Agora tinha que acertar mais na edição de 2019, porque a TRI caiu para todo mundo. 25 questões daí uma média de 640, 650. Indo para a segunda parte da tabela aqui, você tem que 600 pontos você consegue lá pelos 22 acertos, mais ou menos, né? A partir de 22 acertos você consegue uma nota aí de 600 para cima, tá legal? E aqui tem a terceira e última parte da prova de Ciências da Natureza. Veja o seguinte, quem acerta aí 17, 18 questões, fica na casa dos 550, 570 pontos. Aqui tem pessoas com menos acertos, por exemplo, 14, 13, 11 acertos, que ficam na faixa dos 500, 520. E algumas pessoas que acertam menos de 10 ficam com notas inferiores a 500 pontos, 485. Teve um ali que tirou 396, então a TRI foi realmente ruim, porque provavelmente as 9 questões que o aluno acertou eram questões bem difíceis, então ficou incoerente o padrão de respostas. E vamos agora para a parte de matemática. Matemática que, como todos os anos, dá uma pontuação bem grande para o aluno. Linguagens é a área que dá menos pontos para o número de acertos. Em seguida, ciências humanas, depois ciências da natureza e, disparado, matemática é a área que dá mais pontos para o aluno, considerando o número de acertos. Olha essa tabela aqui. Pessoas que acertam acima de 40 pontos garantem notas acima dos 900, certo? Lembrando que quem gabarita linguagens, por exemplo, chega em 800 pontos, ok? Aí você percebe, por exemplo, que uns 34, 35 acertos você chega ali na casa dos 850 pontos. Já você acertar 31, 32 questões, você chega nos 800 pontos, tá legal? E indo para a segunda parte da tabela aqui, veja o seguinte, se você acerta 25, 26 questões, você fica com 730, 740 pontos, às vezes 750, tá legal? Em alguns anos acontecia da pessoa chegar perto dos 800, aqui você chega na casa dos 750. Agora veja, se você acerta 21, 22 questões, é bem possível que você chegue na casa dos 700 pontos, com 21 a 22 questões. E aqui na última parte da tabela, 15, 16, 17 acertos
veja que geralmente na casa dos 15 aos 17 acertos você chega nos 650 pontos. Então veja como a TRI de matemática ela é bem compensadora. Você precisa acertar 35, 38 questões em linguagens para conseguir 650 pontos. E em matemática, se você acerta 15, 16, 17 questões, você já chega nos 650 pontos. E você tem ali alguns exemplos de pessoas que acertaram 11 questões, 10 questões, que também passaram dos 600. Né? Então, mesmo se você tiver um número baixo de acertos, se você tiver um padrão coerente de respostas, você tira uma nota relativamente boa, ok? Uma pessoa que acertou apenas 6 questões tirou 460. Então, para você ter uma ideia aí. Uma coisa que eu achei muito interessante enquanto eu fuçava os comentários foi esse daqui. Um aluno que fez a prova de Ciências da Natureza, chutou tudo letra D e tirou uma nota que, tudo bem, não foi boa, foi 498,5, mas foi uma nota acima da média nacional. Então, as pessoas em geral vão muito mal em Ciências da Natureza. Vão por mim. E agora, falando um pouco da TRI de matemática, tem essa questão aqui no Enem 2019 que foi horrorosa, completamente horrorosa, porque você tinha que desconsiderar o extremo do intervalo e não tinha o porquê de você fazer isso, né? Essa questão aí, pelo que eu percebi nos comentários, ela não valeu ponto no TRI. Como assim? Você acertando ou você errando essa questão não dava diferença nenhuma. Ela não foi anulada no gabarito oficial, mas ela também não foi considerada para pontuação. Então muita gente errou essa questão aí, certo? Mas não teve sua nota prejudicada. Eu acredito que isso esteja acontecendo nos últimos Enems. Ou seja, uma questão que é muito polêmica, muito difícil, que parece não ter uma única resposta, ou então causa muita polêmica, ela não é anulada, só que ela também não é considerada na TRI. E teve um aluno que errou essa questão aí que você está vendo e essa daqui do pistão, que provavelmente foi a questão mais difícil da prova do Enem, de acordo com a TRI. Por quê? Porque o aluno que errou essas duas questões tirou 984 pontos. Então, errou aquela questão do gráfico que eu acabei de mostrar, que não valia ponto, e errou essa daí e perdeu 1,5 ponto apenas na sua nota. Então, a TRI ela valoriza questões que são consideradas fáceis. Aqui tem outra questão que foi de certo modo meio difícil, porque era de juros compostos, que eu já vou falar por que eu estou mostrando ela. E aqui uma questão bem chatinha, porque era muito complicado de entender o que estava acontecendo, era bem difícil mesmo de interpretar, que era de um ciclista e da catraca da bicicleta. Bom, teve um cara que comentou que tirou 975 pontos, ou seja, 10 pontos abaixo da nota máxima, errando 4 questões. Ele errou essa questão da catraca da bicicleta, do ciclista, errou a questão da previsão do tempo, que como eu falei, não valia ponto, errou a questão do produto anunciado em uma loja, que era de juros compostos que a gente acabou de ver, e a questão difícil do pistão. Então você vê que a TRI ela achou essas questões que eu acabei de mostrar, questões difíceis, ok? E esse foi o balanço geral da relação de acertos e notas do último Enem, do Enem 2019. Beleza? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou acompanhando até aqui, por favor, comente nos comentários qual foi a sua relação de acertos e notas, beleza? E por hoje é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima.